Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Você que está conhecendo nosso portal agora, se inscreva aqui no nosso espaço, porque aqui todos os dias a gente faz análises dos principais acontecimentos do nosso país, do mundo, que tem algum tipo de relevância com o nosso dia a dia. Compartilhe os nossos vídeos se você gostar, dê joinha, aquele protocolo muito importante. Hoje, mais uma vez, estou ao ar livre, porque eu estou em trânsito, tomando todas as precauções, evidentemente, né? Mas, enfim, às vezes a gente tem algumas obrigações, a gente não pode retardar, a gente tem que resolver, né? Coisas que são ligadas à saúde da família, enfim, mas está tudo bem, vamos seguir em frente. Como eu disse para vocês no nosso papo de ontem, as forças progressistas na América Latina estão avançando, não só na América Latina, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, os americanos estão debatendo muito nesse momento como lidar com uma sociedade fraturada. Trump já foi colocado no lixo da história, foi colocado escanteado, está sendo banido das redes. As forças que movimentaram toda uma corrente ideológica insana estão sendo aplacadas também, mas o problema não está resolvido, porque ficou muito arraigado na alma de parcela do povo americano uma série de valores distorcidos que são construídos através dos tempos. E aqui no Brasil, nós também temos uma sociedade fraturada? Bom, basta ver as nossas conversas nas nossas redes sociais, os papos com os amigos, com parentes, como tem gente que foi tragada por esse redemoinho da ignorância, da desinformação, do preconceito e por aí vai. Gente, eu já comentei com vocês que me incluíram no grupo de WhatsApp, um grupo bolsonarista. Eu fico ali, não saí, porque eu gosto de ver o que as pessoas pensam, do que é que elas estão se nutrindo. Gente, é um negócio pavoroso. É impressionante, mesmo com alguns grupos estando sendo banidos do YouTube, de alguns sites, de algumas redes, como a produção de desinformação ela continua a acontecer de forma seletiva. Eu vi agora um videozinho, que eu não vou conseguir reproduzir para vocês, porque eu estou aqui no ar livre, né? Onde se faz uma defesa ali da extinção da forma federativa do Brasil para simplificar impostos. No final da história, eles são favoráveis à aplicação de um imposto único. E esse imposto único seria uma bandeira de Paulo Guedes, que no final da história é a tal CPMF, disfarçada. Isso tudo para legitimar perante aos bolsonaristas, ou perante as pessoas que acreditam no presidente da República, que ele está fazendo uma coisa benéfica para o povo brasileiro. Nos debates já para 2022, alguns nomes têm surgido, a gente tem falado sobre isso, se é precipitado, se não é. Eu quero aqui contribuir com o debate. Mas fato é que para as eleições de 2018, muita gente fez avaliação equivocada. E o resultado foi a eleição de Bolsonaro. Tem vários canais de amigos, vários canais de esquerda, que até às vésperas das eleições de 2018, diziam que o Haddad iria virar. Era aquela coisa. Mas qual era o fundamento dessa informação, desse sentimento que foi passado para as pessoas até o último instante, de pessoas que acreditavam de fato que a esquerda, ali comandada nessa eleição pelo nome de Haddad, venceria toda essa onda de preconceito, toda essa onda de atraso, de desmoralização que as forças de esquerda, as forças progressistas, especificamente o PT, sofreram. Então, nós vamos cometer o mesmo nível de erro agora em 2022? A gente vai partir de presunções pessoais, sentimentos, de preferências. Olha, vou aqui porque agora o povo mudou, o povo agora vai ver que o fascista... Gente, as forças políticas no planeta, em sociedades organizadas, sempre fazem pesquisas qualitativas para saber exatamente qual é o perfil do povo, do eleitorado, aquele que vai depositar o voto na urna. Eu tinha um livro que eu emprestei e não veio nunca mais, né? Um livro do Michel Foucault, onde ele falava, lá na França, isso nos anos 80, anos 90, que o político francês ele já não falava mais aquilo que ele pensava sobre a realidade. Tudo aquilo que ele falava era baseado em algum tipo de informação qualitativa.
o que o povo quer, o que o povo não quer, o que o povo pensa de uma coisa, o que o povo pensa de outra coisa. Ele dizia de como era fundamental você ter uma liderança que contrarie, inclusive, toda essa corrente que a opinião pública acaba cristalizando. Que os verdadeiros líderes são aqueles que se colocam contra a maré. Mas mesmo para se colocar contra a maré, é necessário você ter muita sabedoria para você não se conflitar com determinados grupos, você criar uma situação de antagonismo que seja irrecuperável. Nos Estados Unidos, a eleição de Joe Biden só foi possível porque várias forças progressistas que existem nos Estados Unidos acabaram também abrindo mão para apoiar a candidatura de alguém que seria mais moderado. Mas esse mais moderado seria a possibilidade de vencer Donald Trump, como de fato aconteceu. Na Argentina, a gente pode repetir várias vezes o exemplo da Cristina Kirchner, que estava à frente de todas as pesquisas de opinião, mas avaliando especificamente o índice de rejeição dela, ela percebeu que num segundo turno eles poderiam dar a vitória às forças neoliberais de Maurício Macri, que tinham o apoio dos grandes meios de comunicação e estavam contando até o último momento com a candidatura da Cristina Kirchner. Ela abriu mão e foi buscar o terceiro colocado nas pesquisas, que era o Alberto Fernandes, que tinha 8% das intenções de voto. Foi a construção que eles fizeram para derrotar o neoliberalismo na Argentina. Agora na Bolívia também se fez também uma coalizão também muito inteligente para que o candidato de Evo Morales se sagrasse campeão, vencedor, né, nas eleições bolivianas. E agora no Equador, ontem quando eu gravei com vocês, eu estava dizendo que o candidato, o Andrés Juariz, o Andrés, que é o candidato de 35 anos, indicado pelo Rafael Correa, estava liderando as pesquisas e em segundo lugar estava vendo um candidato banqueiro de ultradireita, como sempre o candidato das elites. E ele deveria, se não fosse derrotado definitivamente no primeiro turno, ir para um segundo turno e nesse segundo turno haveria a possibilidade de um outro candidato chamado Yaku, que é um indígena, que daria, enfim, essas forças progressistas dariam o voto também para esse candidato da esquerda do Rafael Correa, ex-presidente do Equador. Olha, eu acabei de ver uma notícia agora, antes de bater o papo com vocês, que quem irá para o segundo turno, lá nas eleições do Equador, provavelmente não vai ser mais o candidato da direita. Provavelmente será um candidato representante dessas etnias no Equador, que é uma pessoa de esquerda com uma visão progressista e que deve ir para o segundo turno disputar as eleições, ou seja, no Equador teremos uma eleição absolutamente com debates no campo progressista. Isso é um sinal muito bacana também de como as coisas estão se modificando aqui na América Latina. Então, gente, quando eu faço os meus papos aqui, os meus prognósticos, as minhas reflexões com vocês, é no sentido de nós, enquanto sociedade, nós ajudarmos nesse debate. A gente colocar a bola no centro do gramado, a gente forçar as nossas lideranças, a quem a gente tem algum tipo de preferência, sentarem numa mesa e discutirem racionalmente o que é que se quer para o Brasil. Se a gente quer partir para uma aventura, cada um por si, Deus por todos, se a gente trata essa questão com muita banalidade, como se nós estivéssemos num país com as nossas situações sociais totalmente resolvidas, porque uma coisa é você fazer divergência política na Alemanha, você fazer na Áustria, fazer em países que têm o IDH lá em cima, na Nova Zelândia, enfim, se ganha uma corrente ou ganha outra, a modificação que a sociedade passa ou sofre é mínima, porque nós estamos diante de estruturas sociais bem organizadas, direitos sociais bem consolidados. Agora, em países como o nosso, se você corre o erro de errar, ou corre na ação de errar numa estratégia eleitoral, você coloca um Bolsonaro da vida à frente da presidência da República. Nós vamos querer mais 4 anos dessa criatura? Eu comentei também no vídeo anterior, aliás, alguns vídeos, né, do comportamento das parcelas de militares que estão dentro desse governo. Será que eles vão funcionar também como fiel da balança no meio dessa história? Mas eles cristalizam também no meio dessa situação toda esse pensamento esquizofrênico aqui no nosso país. Nós temos hoje uma linhagem de militares que, com português claro, são os militares traidores.
militares que passaram a vida inteira dentro dos quartéis, jurando defender a Constituição, defender o Brasil, defender a pátria, e agora viraram agentes ideológicos do neoliberalismo. A gente pega o vice-presidente da República, ele quer o Estado mínimo, quer transformar o Brasil na maior potência liberal das Américas, né? É um homem que tem esse tipo de visão. Eu gostaria de saber do general se ele defende a privatização do Exército. Se ele gosta tanto de privatização, de Estado liberal, podia começar defendendo uma proposta de extinção do Exército brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, que só tem algum tipo de utilidade para defender a soberania nacional. A nossa soberania está sendo entregue, todas as nossas empresas estão sendo entregues, está sendo a terra da mãe da Joana, o nosso país está sendo governado por uma pessoa como Paulo Guedes, que é um homem que tem carta branca para fazer o que quiser, o presidente da República não opina na economia, ele entregou a nossa economia, o nosso país, para as mãos de vigaristas representantes de setores internacionais aqui no nosso país. Enfim, o que querem então os militares? O senhor Mourão. Qual é a moral que esse cidadão tem para falar, entregar a nossa soberania, entregar a nossa infraestrutura, entregar os nossos bens, achatar direitos sociais do povo brasileiro? Porque eles estão em contradição com esse modelo, gente. Quando se defende esse modelo do Estado mínimo, está falando do Estado mínimo para quem mais precisa do Estado. Para quem mais precisa de algum tipo de conforto, algum tipo de dignidade. E é isso que essa gente quer tirar do povo brasileiro. Então, quando a gente fala em privatização e privatizar as Forças Armadas, olha, a Alemanha é uma potência econômica. Vão lá ver o tamanho das Forças Armadas na Alemanha. Eles fizeram em 2014 um exercício junto com a OTAN, porque a Alemanha é considerada pelos Estados Unidos, pela comunidade europeia, uma nação importante porque ela está ali perto da Rússia. Então ela seria a primeira trincheira contra qualquer tipo de expansão geopolítica da Rússia. Então a Alemanha precisa ter o mínimo ali para garantir algum tipo de resistência, qualquer tipo de iniciativa lá do senhor Putin, né? Pois bem, eles fizeram um exercício na Noruega em 2014 e os soldados alemães estavam com pedaços de pau pintado de preto, imitando rifle. Tamanho o Estado mínimo nas Forças Armadas da Alemanha. As Forças Armadas da Alemanha, então, são muito enxutas. Você não tem um monte de general, você não tem general dentro de governo, você não tem general palpiteiro, você não tem general vice e não tem general querendo entregar a Alemanha. Não tem general querendo entregar a Volkswagen, que é uma empresa mista, uma empresa que tem participação do Estado. Você não tem general na Alemanha defendendo privatização das rodovias, das autobahns, para colocar pedágio, para extorquir o cidadão alemão. Então você não tem esse tipo de gente lá. Então, general Mourão, defenda então a privatização das Forças Armadas, a começar pelo senhor, pelas pessoas da sua família, os seus colegas. Deem o exemplo. Não fiquem querendo vender aquilo que vocês não ajudaram a construir. Não fiquem fazendo esse discurso hipócrita, esse discurso entreguista salafrárico que é comandado por Paulo Guedes. O que o senhor tem a ver com Paulo Guedes? O que Paulo Guedes fez pelo Exército Brasileiro? Que tipo de política econômica que Paulo Guedes defende para um país como o nosso? Um homem que serviu uma ditadura no Chile que destruiu direitos sociais do povo chileno, e o senhor agora quer ajudar a reproduzir esse tipo de situação aqui? Então, gente, os nossos debates aqui, eles são muito cruciais, porque a gente não está diante de situações muito confortáveis. A gente, enquanto pessoas pensantes no campo progressista, no campo humanista, a gente tem que refletir sobre todos esses acontecimentos com muita responsabilidade, muita serenidade. A gente não pode colocar nossas visões, nossos palpites pessoais à frente do interesse público. Você não pode jogar uma criança para atravessar um rio muito longo. Eu acho que ela vai atravessar. Cara, não tem essa de acho que vai atravessar. Ou você faz tudo o que for necessário para ela poder atravessar com segurança, ou então você vai arriscar a vida da criança. Você vai arriscar a vida da criança, mesmo sendo uma criança do outro, você não vai arriscar do outro e nem vai arriscar a sua. A gente tem que pensar, gente, de uma maneira responsável. A não ser as pessoas que também criticam tanto as pessoas da direita, mas têm o mesmo nível de irresponsabilidade, o mesmo nível de insanidade. Aí a gente acaba se equiparando por baixo. A gente combate a insanidade com a insanidade também. E aí a gente fica nesse círculo vicioso e a gente não avança para lugar nenhum.
como eu digo a vocês, o momento agora das nossas lideranças, aqueles que a gente tem algum tipo de simpatia, que essas pessoas se unam para debater francamente, abertamente, colocar os dados objetivos, colocar os projetos de nação, colocar o que nós estamos sofrendo, como enfrentar tudo aquilo que está amassando o povo brasileiro, e que alternativas no campo da racionalidade a gente pode ter, que forças mais conservadoras ou liberais, liberais racionais, liberais humanistas, enfim, como é que a gente pode trazer algumas pessoas desse campo para o nosso lado de conversa, o nosso lado de percepção. Vamos lembrar, quando eu falo isso, muita gente acha assim, o cara está ficando de direita. Gente, olha só, nas eleições de 2002, a eleição do ex-presidente Lula só foi possível porque ele fez uma aliança com o empresário liberal, né? O vice-presidente da República era uma pessoa de um outro campo, de um campo mais conservador. Não vamos esquecer que para fazer essa aliança, de termos algum tipo de governabilidade, o vice da ex-presidente Dilma foi uma figura como Michel Temer. Então, muitas vezes, as alianças elas precisam ser construídas, inclusive com pessoas com quem a gente não tem muita afinidade, mas essas alianças devem ser muito bem estudadas, elas devem ter princípios éticos, princípios e valores superiores da nação, para que a gente não escolha uma pessoa na aventura por uma conveniência específica e coloque tudo a perder. Então, gente, temos muitas coisas a discutir, muitas coisas a debater, muitas pessoas às vezes entram aqui, bolsonaristas, né? Você só gosta de falar de Bolsonaro, você só fala de Bolsonaro. Gente, vocês querem que, num país como nós estamos, que a gente discuta BBB 21, que a gente faça parte de um grande redemoinho de alienação, de discussões inúteis? Então, gente, é para isso que serve o nosso papo aqui. Espero ter jogado mais algumas questões. Estou vendo aqui que já chegamos a um programa mais longo. Eu fico por aqui mais uma vez, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.